quando não pensamos no perigo. A coragem que só as crianças têm. Há lembranças da infância que o tempo nunca consegue apagar. Algumas fazem a gente sorrir, outras nos deixam pensativos. E existem aquelas que, muitos anos depois, nos fazem agradecer a Deus por tudo ter terminado bem. Essa história aconteceu em uma pequena comunidade do interior, numa época em que a diversão das crianças era inventar brincadeiras usando apenas a imaginação. Não existiam celulares, videogames ou internet. Nossa alegria era correr pelos caminhos de terra, subir nas pedras, tomar banho de açude, brincar de bola de meia, soltar papagaios e entrar em cavernas, aventuras que, para nós, pareciam as maiores invenções do mundo. Naquele tempo, eu, Creuza, tinha aproximadamente 10 anos, incompletos. Meu irmão, Paulo, tinha 12 e Pedro, o mais velho, já estava com 14 anos. Éramos inseparáveis. Bastava um ter uma ideia diferente que os outros dois aceitavam na mesma hora, sem pensar duas vezes. Na cabeça da gente, nada poderia dar errado. Foi numa manhã de muito sol que o nosso pai pediu que fosse até o roçado. O caminho era conhecido. Seguia por uma estrada de barro, cercada por cercas de arame, alguns juazeiros pelo terreno e uma grande ladeira que ligava a parte mais alta da propriedade ao caminho do roçado. Levávamos conosco um carro de mão, tipo carruagem sem cavalos. Naquele tempo, ele era muito usado para transportar milho, feijão, lenha, esterco e tudo o que fosse necessário para o trabalho na roça. Naquele dia, levamos conosco o carro de mão, muito diferente dos modelos que existem hoje. Ele havia sido construído de forma artesanal pelo nosso pai para facilitar o trabalho da roça. Na frente havia duas rodas resistentes e duas rodas atrás eram maiores do que as da frente, ligadas por um eixo firme e correntes de bicicleta. Sobre a estrutura ficava uma caçamba de madeira reforçada e bem atrás tinha uma plataforma de madeira com um freio de madeira. E fechando a caçamba, na parte traseira tinha uma madeira reforçando, formando um parapeito que segurava a direção. Era um carro muito diferente dos de hoje. As correntes davam mobilidade das rodas, permitindo que as rodas da frente virassem para um lado e desse mobilidade ao carro. Era um carro pesado. Não sei como meu irmão Pedro conseguia manobrar o carro. Na ida, paramos exatamente no ponto daquela enorme ladeira. Foi então que Pedro olhou para nós com um sorriso de quem estava planejando alguma coisa. E disse: "E se a gente descesse aqui dentro do carro de mão?" Naquele instante, a ideia pareceu mais divertida do mundo. Ninguém pensou em se machucar. Ninguém imaginou que uma pedra, um buraco ou uma perda de equilíbrio poderiam transformar aquela brincadeira numa tragédia. A única coisa que existia era a vontade de sentir a emoção da velocidade. Foi aí
que nossa aventura começou. Pedro perguntou: Vocês têm coragem? Paulo olhou para mim e respondeu na mesma hora: Se for, eu também vou. Eu nem pensei duas vezes. Subi no carro. Naquele instante, a adrenalina falou mais alto que a prudência. Eu topo. Eu subi no carro e nos acomodamos como deu. Pedro ficou na parte de trás, em pé sobre a plataforma de madeira, segurando firme a direção. Era dali que ele guiava o carro e também controlava os freios de madeira. Paulo e eu fomos sentados na caçamba, segurando nas laterais. Porque alguns segundos, tudo ficou em silêncio. Pedro respirou fundo. Seguem firme. Com um pequeno impulso, o carro começou a descer. No começo foi devagar. As rodas foram ganhando velocidade enquanto deslizavam pela estrada de barro. Logo, o vento começou a bater nos rostos. A poeira subia atrás do carro. Cada buraco fazia a estrutura inteira balançar. Nós gritávamos de alegria. As gargalhadas ecoavam pela ladeira. Parecia que estávamos brincando, mais divertido do mundo. Pedro fazia força para manter a direção firme. As correntes se movimentavam na roda dianteira para um lado e para o outro, enquanto ele tentava manter o carro no meio da estrada. O freio de madeira rangia quando era pressionado, mas a velocidade continuava aumentando. Naquele instante, só existiam 3 crianças vivendo uma aventura inesquecível. Não pareciam e não percebiam que bastava uma pedra maior, um buraco mais fundo ou um pequeno descuido para que tudo terminasse de uma maneira muito diferente. Foi quando, da cerca de um terreno vizinho, um senhor que trabalhava parou o serviço e ficou olhando para nós. Ele levantou as mãos na cabeça sem acreditar no que estava vendo. Quando finalmente conseguimos parar o carro, no fim da ladeira, ainda estávamos rindo demais. Foi então que ouvimos o vizinho gritar: Vocês ficaram doidos? Se machucassem, aí, estão machucados? Podia acontecer uma tragédia. Nós apenas sorrimos. Achamos que ele estava exagerando. Então, ele completou: Vou contar tudinho ao pai de vocês. Na mesma hora, as risadas desapareceram. Olhando um para o outro em silêncio, sabíamos muito bem que nosso pai, se ele descobrisse aquela aventura, a conversa seria muito séria. E durante o restante do caminho, ninguém dizia uma palavra. O carro de mão seguia sendo empurrado normalmente, mas a alegria da descida havia dado lugar à preocupação. Cada um de nós imaginava a mesma coisa. E se o vizinho realmente contar pai? Pedro ainda tentou nos tranquilizar. Talvez ele nem fale nada. Paulo respondeu: Tomara. Mas, no fundo, nenhum de nós acreditava nisso. Quando chegamos em casa, que minha mãe percebeu que estávamos muito quietos. Perguntou se estava tudo bem. Respondemos que sim, mas o coração estava acelerado. Não demorou muito. Pouco tempo depois, vimos o vizinho chegando para conversar com meu pai. Eles ficaram
alguns minutos conversando no terreno. De longe já percebemos que o assunto era sobre nós. De repente, nosso pai chamou e disse: Pedro, Paulo, Creuza, venham aqui. Só pelo jeito que ele falou, entendemos que a brincadeira havia terminado. Ficamos parados na frente dele, de cabeça baixa. Então ele perguntou: é verdade que vocês desceram aquela ladeira dentro do carro de mão? Ninguém respondeu. O silêncio já era uma confirmação. Nosso pai respirou fundo. Ele não gritou, não levantou a voz, mas falou palavras que nunca mais esquecemos. Vocês sabem o que poderia ter acontecido? Bastava quebrar a direção, soltar uma corrente, o freio falhar ou pegar uma pedra grande. Um de vocês poderiam ter se machucado gravemente, ou coisa pior. Naquele momento, pela primeira vez, percebemos que ele não estava bravo apenas pela desobediência. Ele estava com medo de perder um filho. Então, veio o castigo. Ficamos proibidos de mexer no carro por um bom tempo. Também não poderíamos sair sozinhos para a roça durante algum tempo. Naquele dia, ficamos muito tristes. Parecia um castigo enorme, mas, olhando hoje, percebo que era uma demonstração de amor. Nosso pai queria apenas nos proteger. Hoje, muitos anos depois, quando lembro daquela descida, ainda consigo sentir a adrenalina, ouvir nossas gargalhadas e imaginar a velocidade que o carro pegou. Foi emocionante, foi divertido, mas também foi uma imprudência. Na infância, muitas vezes, confundimos coragem com falta de medo. Só depois de adulto entendemos que a coragem, de verdade, é saber reconhecer os perigos antes de eles acontecerem. Naquela aventura, ficou marcada para sempre em nossa memória. Graças a Deus, terminou apenas como uma boa história para contar. Porque naquele dia, Deus cuidou de 3 crianças que ainda não sabiam medir o tamanho dos riscos que estavam correndo. Toda vez que vejo algumas crianças brincando de uma forma que lembra da nossa aventura, dou um sorriso interno, pois já vivi essa alegria. Lembro do cuidado de um pai, da preocupação de um vizinho e da proteção de Deus, que permitiu que voltássemos para casa em segurança. Essa foi uma aventura inesquecível, de um tempo em que nem sempre pensávamos no perigo. Se você gostou da história, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal Aurora Livre. Aqui, todos os sábados, temos uma história nova para contar. Até a próxima história.